Fala pessoal, Rodrigo aqui e nesse vídeo você vai aprender visualização de dados com alguns recursos bem interessantes, bem avançados do Plotter. E para isso a gente vai utilizar um dataset muito interessante que contém informações sobre o coronavírus. Então vamos para a parte prática. Bom, então vamos lá pessoal. Eu vou ler aqui a base de dados que eu vou trabalhar, então eu vou importar o Pandas. E essa base é uma base que contém informações sobre o coronavírus, como eu falei para vocês. Eu já subi ela aqui no meu Drive, mas ao final dessa aula vai ter o link aqui onde eu vou colocar para vocês fazerem download da base de dados e também do notebook. Pode ficar tranquilo com isso. Bom, eu vou ler essa base de dados aqui. Eu vou executar essa célula para eu eliminar qualquer tipo de warning que pode acontecer aqui conforme a gente vai executando os códigos, né? Então, eu quero ignorar qualquer tipo de aviso, né? Então, qualquer aviso que der de uma biblioteca, algo que está depreciado, por exemplo, eu não vou me importar com isso. Bom, então, agora eu vou vou imprimir aqui as 10 primeiras linhas para a gente visualizar os dados, tá? A gente dá uma olhada nesses dados aqui, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o estado, ou a província, a gente tem a região, o país, latitude e longitude disso, né, desses dados aqui, desses países. E a gente tem aqui ó, as informações de data, o número de confirmados, casos confirmados, número de mortes e recuperados. Então, então essa base de dados ela tem informação global de N países, N regiões aí. Tá? E aí o que a gente quer? A gente quer visualizar isso aqui, ó, visualizar a quantidade de confirmados, a quantidade de mortos, recuperados ao longo do tempo. Bom, o que a gente percebe aqui, uma coisa que é sempre importante analisar, é ver o tipo de dado que cada coluna está, né? Como que o Pandas Data Frame, como que o Data Frame identificou esses dados no momento que ele fez a leitura. Então, quando você leu um dataset a partir do Pandas, né, ele estima que aquelas colunas ela tem certos tipos de dados. Então, muitas vezes ele acerta, mas muitas vezes quando ele não identifica esse tipo de dado num formato que ele não tem certeza, normalmente ele coloca o objeto como objeto, tá? E às vezes você pode querer converter esses dados para ganhar em performance ou para fazer algum trabalho. Então, por exemplo, às vezes você tem uma coluna de data que o Pandas não identifica como data, né? E aí você tem que vir converter isso, tá? Então é um exemplo que eu estou dando aí para vocês. No momento que eu li aqui, ó, vale lembrar o seguinte: no momento que eu li o arquivo de dados, usei esse parâmetro parseDate para informar ao DataFrame que existe colunas do tipo data, para ele identificar uma coluna do tipo data, e ele acertou aqui a coluna date, né? E colocou como datetime o tipo de dados dela. Bom, o que eu quero agora? Eu vou vou criar novas colunas no meu DataFrame, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma coluna ativos, casos ativos. Quais são esses casos ativos? Casos ativos são casos que não são confirmados, que não são mortes e que não são recuperados, que não foram recuperados ainda, né? Então, ou seja, a pessoa está com o caso confirmado, mas ela não é morte, não morreu, tá? E não foi recuperada ainda. Então, ela está no caso ativo. Então, vou criar uma coluna chamada ativo, que é basicamente a subtração de confirmado menos mortes menos recuperados, tá? Então, a coluna ativo vou criar aqui. Vou substituir, a gente tem no nossos dados, né? Mainland China, tá? Eu vou substituir isso por China, para ficar melhor a visualização. Não tem por que deixar Mainland China. Como que eu faço isso, né? Eu tenho a coluna country e região. Então eu faço o seguinte, eu pego essa coluna, uso o método replace, pego os dados que originais. Então, por exemplo, hoje a gente está lá com o Mainland China, eu quero que substitua isso por China. Tá? O método replace faz isso para a gente. Então, vou substituir de todas as linhas. Onde ele encontrar Mainland China, ele vai substituir isso com China, tá? Bom, preenchendo missing values, né? Então, a gente tem nessa base de dados algumas colunas ali que estão com valores missing, que são as colunas ali, ó, que a gente criou, né? Confirmados, já existia confirmado, mortes e recuperados, ativos, eu vou substituir com 0. Então, quando ele encontra a coluna com name, né? O Pandas encontrou uma coluna que ela é do tipo name, tá? Ela tem um missing value ali, tá? E eu vou substituir isso por 0. Então, se, por exemplo, se ele não encontrou, se tem algum erro numa linha que fala o número de ativos ou o número de mortes ou confirmadas, se tem um erro, preenche isso com 0, que isso não vai afetar em nada para mim, tá? E aqui, ó, nessa coluna province state, né? Então, ou seja, aqui eu vou preencher com espaço em branco, tá? Que é uma coluna do tipo string, eu também não preciso preocupar com essa coluna. Pronto, fiz essas limpezas aqui agora, converter os data types. Então, um data type que é o recuperado,
se eu não me engano, ele não está no tipo int, né? Inteiro, né? Ele está como inteiro. Ele foi até identificado como inteiro, int 64. Posso convertê-lo como inteiro. Esse aqui é meio que opcional, assim, né? Você vai só, basicamente, ganhar espaço lá. Então, se a gente for ver aqui, ó, continuou como inteiro, não mudou nada, né? Caso ele não seja identificado como inteiro, caso qualquer uma dessas colunas aqui não seja identificada como inteiro, você pode vir aqui e fazer essa conversão dessa forma. Então, por exemplo, como que eu converto, né? Colunas recuperadas, a coluna que a gente tem aqui, recuperada é igual à própria coluna asType_int. Então, é um exemplo aí para, caso você esteja trabalhando com essa base e ela não foi identificada como inteiro, você queira converter, tá aí o código. Bom, após converter e criar aquelas colunas, né, como que ficou nosso data frame agora? Posso criar a coluna active. Então, a gente tem aqui, ó, o país, no caso a região e tal. A gente tem a latitude e longitude de cada um, a data de confirmação e o número de mortos, número de recuperados e ativos, né? Então, no caso aqui, Afeganistão, Algéria, Angola, tá? Examinando dados temporais. Então, por exemplo, se a gente der um describe aqui nessa coluna do tipo date, pessoal, o que a gente vê aqui, ó? A gente consegue ver qual é a data de início. Então, nós temos um dataset de 22/1 de 2020, né? A 6/4 de 2020. Então, dados diários ali, tá? Por país, por região, né? Então, a gente tem os dados diários por país e região, que vai ter essa evolução do número de casos confirmados, ativos, recuperados, né? E é o que a gente quer visualizar. Bom, agora a gente vai agrupar os dados, alguns pontos aqui, para começar a ter essas colunas de medida, né? Então, por exemplo, eu quero somar a quantidade de confirmados por data ou por região. Eu quero somar a quantidade de mortes, somar a quantidade de recuperados, né? Ativos. Bom, então como que eu faço isso, tá? Então, ó, obtenho o número de casos confirmados, mortes, recuperados e ativos. Eu deixei o comentário aqui para ficar fácil para vocês. Agrupado por data e por região. Então, como que eu faço isso? Olha só. Eu vou usar aqui, ó. Vou usar aqui, ó. DF, que é meu data frame, né? .group by. Agrupa para mim por data, primeiramente, e por região. Então, ele tenta agrupar primeiro por data, depois ele tenta agrupar por região. Então, ele vai agrupar por duas colunas, né? E agrupa o quê? Os dados. Aí, depois que eu passei o group by, pessoal, eu faço o seguinte. Eu passo a lista de colunas que eu quero que ele agrupa para mim. Então, essas são as minhas colunas que vão ser as medidas, né? Então, ou seja, as medidas que são as colunas de confirmado, mortes, recuperado e ativo, nessas 4 colunas aqui, eu quero fazer o quê? Um sum. Eu quero somar esses valores, tá? Então, ele vai somar o número de confirmados, o número de mortes, o número de ativos, tá? Por data e por região, ok? E aí, o reset índice é só para ele resetar a estrutura de índice ali do data frame para não ter que ter um índice que já a gente tinha um índice ali que era um índice padrão ali de linha, né? Agora, como eu estou somando as colunas, ele tem que resetar esse índice. Bom, eu vou colocar dentro de um data frame chamado DF agrupado, tá? Então, agrupei os dados por data, por região, somei a quantidade de confirmados, mortes, etc., por região e por data. E vou colocar dentro do data frame agrupado. Então, ele vai criar uma cópia desse data frame original para mim, só que agora com os dados agrupados em memória. Bom, ordeno o data frame por mais casos confirmados. Então, uma vez que eu tenho os dados agora já somados, né, quantidade de mortes, ativos, etc., por região, eu vou ordenar isso do maior para o menor. Então, de forma ascendente igual a falso. Tá? Eu vou ordenar de forma descendente, né? Então, ou seja, eu quero ordenar short values. Então, passei aqui, ó, df agrupado, short values, by. Qual coluna que eu quero ordenar isso? Ordena pelo número de confirmados, ascendente igual a falso. Então, pega do maior para o menor, né? Decrescente. Bom, ordenei aqui. Pronto. Então, ou seja, ordenei o data frame aqui agrupado, né? Para mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, o número de confirmados. O maior número de confirmados vem em primeiro aqui, né? Então, vem todas as linhas aqui dos Estados Unidos. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer efetivamente esse DF agrupado, né? Vou colocar isso efetivamente dentro de um data frame que eu acabei de criar aqui, que é no caso... Cadê? Mesma coisa que eu mostrei em cima, só que agora eu vou colocar esse resultado dentro de DF grow países, né? Só para criar uma variável que aqui, pessoal, a gente acabou não criando a variável, né? Aqui a gente só agrupou e mostrou isso agrupado aqui. Aqui a gente efetivamente criou uma variável chamada DF grow países, tá? E eu posso confirmar, posso agrupar isso aqui de novo, né? Então,
Agrupei. Bom, ok. Agora agrupa a quantidade de casos recuperados, mortes e ativos por data, tá? Vou agrupar agora por data, só por data, né? Agora eu não quero trabalhar com data e região. Quero agrupar só por data, por exemplo. Recuperados, mortes e ativos. Vou colocar dentro da variável temp. E aí, por que eu vou colocar dentro dessa variável temp, né? Vou colocar na variável temp, pessoal. Por quê? Porque eu quero usar o melt do Pandas. E o melt me permite criar uma tabela onde eu consigo ter os valores ali. Eu defino uma variável que será meu valor e defino as variáveis que serão utilizadas para fazer a contagem. Então, por exemplo, eu gostaria de ter o número de casos, por exemplo, o número de casos recuperados, o número de mortes, tá? O número de casos ali que tiveram mortes e o número de pessoas ativas. Tá? E como que eu faço isso? Eu uso o DataFrame, uso o melt, aqui o método melt, passo a variável, que no meu caso aqui é a data, né? Eu quero a minha variável seja a data, eu quero a quantidade de mortes por dia, né? Quantidade de ativos por dia, quantidade de recuperados por dia, tá? Então, ou seja, o valor para ter a quantidade de recuperados, mortes e ativos por dia. E aí o melt vai me dar essas colunas que vai ficar. A variável, que no caso aqui, o nome da variável vai ser case e o valor vai ser count. Então, eu vou ter as contagens ali por tipo de caso, tá? A contagem de recuperados, a contagem de mortes, a contagem de ativos, tá? Então, vamos ver como que fica isso aqui, ó, quando eu remodelo usando o Melf. Executei. Olha só, eu dar um temp aqui agora, né? Minha variável temp depois de executar o Melf. Olha como que ficou. Eu tenho a data, eu tenho o caso. Então, por exemplo, eu tenho 22/1, número de recuperados, né? 28. 23, número de recuperados, 30. E aí vai. E aí, essa data essa data vai se repetir aqui quando eu passar para um outro estado, que é o estado ativo, o estado recuperado. Então, para cada case, cada estado ali da pessoa, né, se ela está recuperada, se ela é um ativo, se ela está confirmada, caso confirmado, eu vou ter as quantidades, tá? E por data, ok? Então, essa data vai se repetir ao longo, no momento que mudar de caso aqui. Quando for confirmada, a gente vai ter a quantidade de confirmados no dia 22. Quando for ativos, a gente vai ter a quantidade de ativos no dia 22, tá? Então, o Mel faz isso para a gente. Bom, uma vez que eu tenho essa tabelinha, né, que eu tenho a quantidade de dias, casos e contagens, agora eu posso plotar um gráfico bem interessante. Então, por exemplo, vou habilitar o modo offline aqui do Plotly e a gente vai plotar o número de casos, né, a quantidade de casos, né, de situações, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Tá? A gente vai ver como que isso está crescendo ou não. Ó, habilitei o modo offline, agora eu vou habilitar o renderizador que eu estou utilizando aqui, no caso, como eu estou trabalhando com o Google Colab, né, é interessante eu definir isso aqui, senão muitas vezes meus gráficos do Plotly não são exibidos. Então, define esse renderizador aqui para igual Colab. Bom, agora eu vou definir umas cores aqui, código RGB mesmo, ó, cor para recuperado, cor para mortes e cor para ativos, tá? Porque eu quero uma linha, né, um gráfico de área, onde vai ter essas separações aí desses dados e cada um vai ter uma cor específica. Bom, agora eu vou plotar o meu gráfico de área e vocês vão ver como que vai ficar isso, tá? Então, olha só, vou plotar o gráfico e aí a gente vem, eu te explico aqui linha a linha, tá? Então, vou plotar o gráfico, fica mais fácil para vocês visualizar e entender. Opa, não executei com a célula anterior. Faz parte. Agora sim. Bom, casos sobre o tempo, né? Ao longo do tempo poderia ser assim. Então, olha só, eu tenho aqui a quantidade de recuperados, de mortes de pessoas ativas, né? Ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui no meu eixo X, eu tenho minha data, a questão do tempo aqui, questão temporal. E no meu eixo Y, eu tenho esses dados aqui, que eu modelei através do Pandas Melf para plotar esse gráfico de área, tá? Então, se eu passar o mouse, né, de forma interativa, o que ele me mostra aqui, ó, que esse caso que eu estou aqui no ponto aqui, um caso recuperado, a data e a quantidade, né, naquela data. Então, a gente consegue ver claramente aqui, ó, que tudo aumenta ao longo do tempo, né? A quantidade de ativos, quantidade de mortes também aumentou e a quantidade de recuperados também aumentou ao longo do tempo com a base de dados que a gente tem, tá? Então, um gráfico muito simples. Então, vamos ver como que eu plotei esse gráfico aqui. Ó. O eixo X, eu tenho a data, tá? Primeiramente, né, eu usei o método área, tá? Do Plotly Express, né? Então, importei o Plotly aqui Express, usei o método área, passei aqui os meus dados,
que é a minha tabela lá, que está lá dentro da variável temp, né? Minha tabela usando o Melf. Meu eixo X aqui é a data. Meu eixo Y é as contagens, né? Que na verdade é o nome da minha coluna aqui, pessoal, ó. Se a gente for ver, ó, o nome da minha coluna aqui é count, né? O número de contagens eu coloquei o nome de count, tá? Então, olha só, passei aqui o Y é o count. A cor vai ser a coluna case. Então, para cada case eu vou ter uma cor diferente, né? E aí, ó, quais são a coluna case, tá? Então, ou seja, conforme vai variando ali os casos, né? O tamanho disso, né? Eu defini aqui 600 para o gráfico maior. O título, casos sobre o tempo, na verdade ficaria melhor ao longo do tempo. Sequência de cor discreta, aí eu coloquei as variáveis que eu tinha criado antes. A cor do recuperado, a cor de mortes e a cor de ativos, né? Que está aqui, ó. Tá aqui as variáveis simples que eu coloquei cores RGB. Que basicamente ativos é amarelo, mortes é vermelho e recuperados é verde. Tá? Você pode colocar qualquer cor. E aqui vem para concluir aqui o código, né? Aí aqui vem um Range Slider visível a true. Para quê? O que é o Range Slider? É esse objeto aqui, ó, que permite eu dar zoom in ou zoom out aqui no meu dado, ó. Então, se eu quiser aproximar para os dados mais recentes, né? Quero ver, por exemplo, só os dados de março em diante, ó. Eu consigo vir aqui, mexer no Range Slider e visualizar. Ou ainda eu posso querer trabalhar só com uma faixa bem pequena mesmo de dados, né? Posso querer trabalhar assim, ó. E ele vai dando zoom aqui no gráfico acima para mim, tá? Só para essa visualização ficar mais interativa, né? Bom, outro gráfico interessante que a gente pode plotar, já que a gente tem agora os dados, né? A gente tem esses dados já, que a gente tem a quantidade de mortes, ativos recuperados por países, né? A gente tem a coluna DF agrupado. Eu vou até tirar esse zoom, porque está muito grande aqui. Tem um DF agrupado, que eu agrupei a quantidade de mortes, ativos e confirmados por data e por região, né? Então, já que a gente tem esses dados, a gente pode usar um gráfico bem interessante do Plotly, né? Então, a gente pode usar esse gráfico, que é o Coroplot, que é esse gráfico aqui do Pandas, que é um mapa composto por polígonos coloridos, né? Então, ele naturalmente ele já é um mapa. O que você tem que passar para ele? É as suas coordenadas de latitude e longitude, tá? E os dados que você quer plotar em cima do mapa ali, né? Então, ele é usado para representar variações espaciais de quantidade. Simples assim. Mas é bem interessante a visualização que ele dá. Inclusive, como a gente tem dados de tempo aqui, a gente tem as datas, a gente pode, inclusive, usar o Animation Frame, que eu vou mostrar para vocês, e colocar as datas ali. E o Animation Frame é um objeto que deixa o gráfico interativo, tá? Ele cria uma animação ao longo do gráfico ali, que nesse exemplo aqui fica bem legal. Bom, vamos lá. Então, como que a gente usa esse método, né? Cloroplan, algo assim. Bom, então o que a gente faz? Eu tenho meus dados agrupados aqui por país, então tá vendo o comentário aqui, ó? Casos agrupados por país. Eu tenho as localizações. E aqui que ele me pede a definição das regiões do mapa. Então, onde que estão as definições das regiões do mapa? Estão na coluna Country Região. Porque ele tem o mapa, né? E tem as configurações ali de país ali. Então, as áreas do mapa é delimitado pelo nome do país, por exemplo. Como a gente tem a coluna Country Região, né? A gente consegue passar para ele. Location Mode, e define o modo de localização. Então, esse parâmetro é até meio obscuro assim na biblioteca, né? Então, não fica claro bem o que esse parâmetro faz, mas ele define o modo de localização para todas as regiões. Então, você pode especificar que você quer trabalhar só com o Brasil, por exemplo, tá? E aí, ele vai renderizar só a parte ali do Brasil, né? Só o desenho ali do Brasil, tá? No mapa. Color, eu vou definir as cores, né, do meu gráfico. E o que vai definir a cor? Vai ser o número de confirmados. Mas antes de eu falar de cada parâmetro aqui, é melhor a gente executar o gráfico. Então, vou importar aqui o meu NumPy e vou executar o gráfico aqui para a gente ver como que ele fica aqui na tela. E aí a gente vai explicando linha a linha. Bom, tá aqui, pessoal. Então, ó, a gente tem os casos ao longo do tempo, né? Então, os casos confirmados ao longo do tempo. E o que eu quis mostrar para vocês aqui, além do gráfico, eu tenho o Animation Frame. O que é o Animation Frame? Esse objeto aqui, que eu falei para vocês, que é um objeto que permite eu criar uma animação, né? Literalmente criar uma animação no meu data frame. Se eu tirar o zoom aqui, acho que vai ficar melhor. Permite eu criar essa animação e eu posso dar play nesse Animation Frame aqui, tá? Então, vamos ver como que fica. Espera aí que eu estou dando zoom dentro do gráfico. Vou voltar aqui.
Então, eu vou dar play no Animation Frame, que vai percorrer as datas, e a gente vai ver como que ele vai plotar o gráfico. Ó. O que vai acontecer aqui? Uma vez que eu dei play aqui no Animation Frame, o que ele está mostrando? Ó, ele está preenchendo as áreas do meu gráfico, conforme o número de casos vai avançando, porque o número de casos aumenta à medida que as datas vão aumentando, né? Então, você pode ver aqui, ó, Então, você pode ver aqui na legenda que a coloração vai aumentando conforme o número de casos aumenta. Então, olha só, está preenchendo aqui o número de casos, tá? E, naturalmente, ele está colorindo o meu gráfico conforme o número de casos. Então, bem legal, né? Isso de forma interativa por causa do Animation Frame. Vamos lá, vamos ver se ele terminou aqui. Está terminando. Número de casos aumentando. Deixa eu ver se ele terminou. Não terminou ainda, está no dia 25. Está colorindo aqui. Então, está preenchendo os dados e, naturalmente, as cores estão mudando por causa do número de confirmados. Pronto, então ele concluiu aqui a renderização total do gráfico. E esse gráfico é interativo também, a gente tem um hover ali, né? Então, se eu passar o mouse, o que ele me mostra? Ó, ele me mostra aqui o número de casos aqui do Brasil. Então, ele mostra o nome do país ali, o número de casos confirmados, o número de mortes, o número e a região, imprimiu a região e a coloração, né? Então, ou seja, conforme o número de casos é muito maior, vai aumentando, né? Países que têm número de casos maiores tiveram a coloração maior também. Por quê? A coloração é definida pelo número de confirmados. Então, se a gente vê aqui no gráfico, o que a gente analisa de cara, né? A gente pode ver que os Estados Unidos teve um número de confirmados bem maior. A gente pode ver aqui, ó, que a China teve um número de confirmados bem maior, né? A gente vê o número Irã, que também é bem grande. Então, tá vendo as regiões mais escuras? Nas regiões mais escuras, a gente tem certeza que tem um número de casos maiores que o normal. E as regiões mais claras tem um número de casos menor que o mais normal, né? A Austrália, que também tem bem mais forte, tá? Então, como que a gente fez isso, né? Como que eu plotei esse gráfico? Basicamente, é o seguinte, pessoal. Aqui nos parâmetros, né? No parâmetro color, o que eu fiz aqui? Eu falei que o parâmetro color vai receber a quantidade de confirmados da coluna confirmados. Só que, além disso, eu usei o NumPy para calcular o log desses confirmados. Por quê? Porque tem país que eu tenho 30 confirmados e tem país que eu tenho 3.000 confirmados, tá? Então, tem uma escala muito grande ali. Quando eu aplico um log, eu meio que normalizo isso. Então, o número que me retorna depois de aplicar o log é um número que não está tão distante, tá? Um tem 30.000 e o outro, um tem 3.000 e o outro tem 3, o log vai ficar muito próximo ali. Um vai ficar com um valor 3, 0,3, o outro vai ficar 0,6, por exemplo, né? Então, assim, não tem a gente coloca todos os dados na mesma escala, tá? Basicamente é isso. E aí a renderização fica melhor, porque as cores ficam melhor distribuídas ali, tá? Ao aplicar o log. Overname, eu mandei no parâmetro overname, eu defino o texto interativo com o nome da região. Então, o que eu vou falar? Quando eu passar o mouse aqui, ó, vai mostrar para mim o nome da região que eu estou com o mouse, que no caso é China. O data, né, hover data, eu coloco o número de confirmados e o número de mortes. Por quê? É interessante eu passar o mouse aqui, ó, e enxergar que tem, ó, confirmados aqui no Brasil 12.161 nessa data, né? E o número de mortes 564, tá? É importante eu saber isso quando eu passar o mouse, né? Animation Frame, o que vai determinar meu Animation Frame? Como que ele vai ser usado? Eu vou definir a coluna data, tá? Então, a coluna data nessa configuração aqui de dia, mês e ano, né? Nesse formato aqui de dia, mês e ano. Título, casos ao longo do tempo. E Color Continuous Scale, eu defino uma paleta de cores, tá? Paleta de cores sequencial. Bom, e aqui, ó, Auto Size igual a false, significa que eu posso dar zoom aqui, ele não vai aumentar ou diminuir essa figura. E o tamanho da figura é 1200 por 800, tá? Deixei grande aqui para mostrar para vocês, pode diminuir isso. Bem legal esse gráfico, né? E aí, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que dando foco no número de mortes. Então, não apenas a gente pode ver o mapa, ver as colorações por número de confirmados, mas a gente pode querer ser mais ainda, né, assim, aterrorizante e ver o número de mortes, né? Pode ser mais interessante de ver a coloração por número de mortes. Então, quanto mais escuro aqui, o rosa aqui, né, mais mortes naquele país. Eu posso fazer isso também. Então, como que eu faço isso? Basta eu mudar esse parâmetro aqui, ó,
de coloração e definir que agora eu vou definir a coloração pelo número de mortes. E basicamente é isso, né? Não mudou nada no gráfico. Ao executar, ele vai me mostrar aqui. Bom, então mortes ao longo do tempo, né? Mortes ao longo do tempo. Então, vou dar play aqui no meu animation frame e a gente vai ver como que ele vai colorir isso. Olha lá. Ok, então ele terminou de executar. E aí, ó, a gente mais uma vez mostra, fica claro o que nos Estados Unidos também teve um número de mortes bem maior. No Brasil teve um número de mortes considerável, né? 564. Tá? No Irã, regiões mais escuras aqui. Talvez alguma região dessa que não se destacou tanto no número de confirmados, mas se destacou no número de mortes. Isso que você pode ver. Você pode analisar os dois gráficos para ver se tem alguma diferença, né? Por exemplo, com o foco mudou, com o foco agora é o número de mortes, né? Se tem algum país que se destacou pelo número de mortes, por exemplo, né? Normalmente o número de casos aumenta, o número de mortes também aumenta. Então, um país que tem muitos casos tende a ter número de mortes bem maiores também, né? Obviamente. Porém, pode ter algum outro aqui que se destacou no número de mortes. Lá no número de casos ele não se destacou. Então, seria interessante analisar esses dois gráficos juntos, né? Bom, outro gráfico que a gente pode plotar, pessoal, é um gráfico do tipo painel, né? Onde a gente tem um número estático ali. Estático assim, a gente tem um número e ele é representado por uma grande área. Como se fosse um gráfico que a gente tem um painel, onde aquele painel fica ali, ele não representa visualmente muita coisa, mas ele, pela proporção, você bate o olho e vê as maiores áreas ali, você já tem noção do que o painel quer mostrar. E para fazer isso, a gente vai plotar um gráfico aqui, que é também usando o Plotly Express, né? Que é o gráfico de Tree Map. E se você não instalou o Plotly na versão 4.5.2, aconselho você a executar, e eu vou até executar aqui, mas eu acho que eu já até instalei, né? Se eu não me engano aqui. Ele não perdeu essas configurações, já está instalado, ok? Então, se você não está com o Plotly na versão 4.5.2, é legal executar esse código aqui para instalar, tá? Bom, vou importar agora aqui o gráfico o Plotly Express aqui novamente. Aí, ó, é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a última linha do meu data frame, né? A última linha do meu data frame é o acumulado da quantidade de casos confirmados e ativos e número de mortes, etc. Que ao longo do tempo, né? Porque a gente tem os dados ali que eles foram sendo alimentados por dia, né? Então, o último dia do meu data frame, no caso 6/4, o último dia, é o dia que contém o dia mais atualizado, né? Ou seja, a maior quantidade de mortes, a maior quantidade de ativos, etc. Ou seja, o último fim dos dados ali, o momento dos dados estão mais completos ali. Então, eu vou colocar dentro da variável completo o meu data frame sendo filtrado pela maior data, tá? A última data, que no caso é o último dia. Então, vou colocar aqui, ó, data frame completo. Vou imprimir as 5 primeiras linhas para vocês entenderem o que tem nesse data frame completo. E olha só, a gente tem aqui os dados de 6/4, né? De todos os países, tá? Filtrei apenas por essa data, né? Que é o último dia. Bom, e aí eu vou plotar o gráfico de painel. E eu vou plotar o gráfico e a gente entende aqui linha a linha juntos, tá? Ok, plotei o gráfico aqui. E como que ficou, né? Então, tem aqui número de confirmados e eu tenho o painel. Que as áreas, a grande área, né? E é representada por os espaços ali. Quem tem maior espaço, obviamente, está com o número de confirmados maiores. Então, a gente vê aqui, ó, no painel, claramente, que Estados Unidos está bem maior. Logo em seguida vem a Espanha, né? Logo depois vem a Itália, depois a França e a Alemanha e a França aqui brigando aqui por um espaço, cada um com um espaço um pouco, tá bem próximo, né? A China, tá? Irã, número de confirmados. Então esse gráfico é legal, que ele nos dá uma visão geral, né? E é muito usado em um painel, né? Num dashboard, por exemplo, ele é usado com aquele espaço ali do painel, que você não precisa, não tem nada tão mais fácil de identificar as grandes áreas do que olhar para um gráfico desse. Então a gente consegue ver aqui, ó, claramente que os maiores
países com casos confirmados é Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Itália e França, né? O resto aqui vai diminuindo conforme a proporção, tá? Então a gente vai, conforme a proporção vai diminuindo, a gente vai tendo aqui tamanhos menores, né? Então você pode ver que é um gráfico bem legal e muito simples de plotar. E é um gráfico interativo também. Então esse gráfico aqui de cima é o número de casos confirmados. Já o gráfico aqui embaixo, eu também fiz a mesma coisa, o número de mortes, né? Então agora aqui, ó, olhando pelo número de mortes. Então o que a gente tem no número de mortes, ó? Já no número de mortes, a Itália foi campeã, tá? Então a Itália, ela teve mais número de mortes, né? Mais mortes do que, inclusive, do que os Estados Unidos. Isso mostra que os Estados Unidos se recuperou bem, né? Bem melhor do que a Itália, vamos dizer assim. Por quê? Porque os Estados Unidos tinha um número de confirmados maior do que a Itália, tá? Em compensação, ele teve um número de mortes menor, né? Então esse gráfico aqui, ó, contrapondo os dois gráficos, você consegue chegar em algumas conclusões. Então a Itália teve um número de mortes maior, a Espanha também, inclusive a Espanha teve um número maior que os Estados Unidos, tá? E também isso mostra que os Estados Unidos se recuperou melhor que a Espanha, né? Então eu acabei clicando aqui e aí ele ordenou pela... Voltei. Então aqui ó, a Espanha, depois os Estados Unidos, a França, né? E aí eu tenho os países aqui. Então esse gráfico de painel é um gráfico bem legal, muito simples de plotar. Vamos entender aqui linha a linha como que funciona. Então olha só, como que eu ploto esse gráfico, né? Tree Map. Então ó, eu uso o método Tree Map, passei meus dados aqui, que é o dado de completo, né? Que eu chamei ele de completo. Ordenei isso pelo número de confirmados, ascendente igual a falso, ou seja, o número de confirmados do maior para o menor, né? Reset Index, ordenei. Bom, o caminho que eu quero usar, qual que é o caminho que eu quero usar? Eu quero passar a região e o país, tá? E essas duas colunas são as colunas caminhos, as colunas que a gente vai usar, que o Tree Map vai utilizar para trabalhar com os dados. E o valor confirmado, né, o valor que a gente vai usar para ordenar os dados vai ser pelo valor de confirmados. Então, ele vai sempre ordenar, vai sempre trabalhar com os dados confirmados, tá? E como esse data frame está ordenado, naturalmente, quem vai ficar com espaço maior são os países que tiverem dados confirmados maiores, né? Bom, número de confirmados aqui, o tamanho, número de, aqui no caso é o título, né? Número de casos confirmados, a questão da coloração, coloquei aqui ó, uma paleta de cores, né? E minha informação de texto, mais informações aqui que vão ser exibidas lá na parte que eu passar o mouse, então ele vai exibir para mim aqui, ó, vai exibir número de confirmados, o país que eu, no caso, tô com o mouse, tá? Então, isso aqui eu defino aqui no label, mais text, mais value, tá? Eu defini esses parâmetros aqui, tá? Informação de texto que vai ser exibida. E aí eu fiz a mesma coisa, só que aqui, o mesmo gráfico, né? Mais um painel, só que aqui levando em consideração o número de mortes, tá? Então, o número de mortes, ordenei por número maior, né? Obviamente. País, o caminho e os valores. Então, basicamente é isso. Um gráfico bem simples de plotar, mas que dá insights interessantes, né? E aí, pessoal, a gente pode também ter picos de casos confirmados e mortes, né? Confirmados na linha do tempo. Então, um gráfico bem simples. Só que como a quantidade de países aqui é gigante, assim, tem muitos países no gráfico, e aí as cores meio que se sobrepõem, né? Talvez seria interessante filtrar pelo número bem menor de países, né? Mas número de linhas aqui, ó, levando em consideração dados confirmados e morte, e levando em consideração, dados confirmados e data, e levando em consideração mortes e data, né? Então vamos ver como é que fica esse gráfico. Esse aqui é um gráfico bem simples de linha mesmo, né? Pronto, então plotou aqui, ó, casos confirmados. O que a gente tem aqui, ó? Casos confirmados. Ok. Então, ó, tem o número de casos confirmados ao longo do tempo, né? E as linhas aqui representam os países, né? As cores que representam os países. Como a gente... Aqui, ó, Estados Unidos, mais uma vez, aqui teve um pico mais rápido, né? A linha do tempo, com quantidade de confirmados dele era bem maior. Então, ele teve esse pico aqui, né? No meio de março aqui, ele teve um pico considerável aqui, considerando com relação aos outros países, tá? Qual foi esse país? A China, ela já manteve constante bem antes, né? Obviamente, a China foi o primeiro país, né, que teve o caso de coronavírus. E ela manteve esse crescimento aqui, ó, de confirmados. Não teve um pico igual aos Estados Unidos, não foi de uma vez, né? Ela teve o crescimento aqui, mas isso se manteve ao longo do tempo. Essa aqui é a Itália também, né? Começou pouquinho, depois teve um aumento considerável.
né? A Alemanha também, e aí vai. Então, aqui como tem muitos países, até as cores meio que se sobrepõem, né? Talvez mudar essa questão de essa paleta de cores aqui seria ideal. Número de mortes, o que a gente consegue ver aqui no número de mortes, né? Número de mortes, ó, a China continua crescente, né? Constante. O número de mortes não aumentou, né? Na China nem diminuiu. Mas a Itália aqui teve um pico mais rápido, né? A Itália teve um pico mais rápido. Depois a Espanha, né? Irã. Cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos aqui em vermelho também. Então, sim, a gente vê claramente aqui que a Itália e a Espanha, elas se recuperaram pior do que os Estados Unidos, né? Então, tiveram um pico mais rápido do que os Estados Unidos. Elas se recuperaram muito pior. Ok? E ainda, pessoal, para finalizar, a gente tem um gráfico do Folium que mostra as localizações também no formato de mapa. Então, isso pode ser legal, que a gente consegue plotar ali e ter pontos, né, ter tamanhos de pontos específicos, né, no meio do mapa, ao invés de ter o número de casos ali, igual a gente viu no mapa anterior, a gente pode também ter os círculos que representam as quantidades também. Então, é bem legal com o Folium, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou colocar na minha variável tempo aqui o meu último dia da base de dados, que é os dados que eu tenho mais informação. Vou importar o Folium, ok? E aí, ó, vou criar um objeto chamado name, que ele cria um objeto do tipo mapa para mim, tá? As localizações padrão, né? 0, título, ok, número de zoom, configuração padrão do Folium lá, tá? Para eu criar um mapa. Então, m cria um mapa. Em seguida, eu vou iterar sobre meus dados, tá? Sobre cada linha do meu data frame temp aqui, né? Eu vou plotar um círculo. E o que vai conter nesse círculo? Esse círculo vai conter a latitude e longitude, que é o location, obviamente, né? Então tem as localizações ali de cada ponto no meu data frame. Então eu tenho um data frame que ele tem informação dos Estados Unidos, né? De N países e as suas localizações, né? A cor vai tá essa cor aqui, crimson. E o tooltip que faz eu definir o texto que vai ficar renderizado, tá? Então, vou executar esse código aqui, ó. Aí fica mais fácil para você entender como que funciona o Folium. Então, bom, o que ele plotou para mim aqui? Ele plotou para mim os círculos, né? Então, ó, onde tem um círculo maior, significa que eu tenho um número de casos maiores, tá? Número de casos confirmados maiores, né? E aí, ó, se você vai dando um zoom aqui, ó, você vai ver, ó, Estados Unidos, né? Ó, Alemanha, Itália, França, Espanha, e aí vai. O Brasil está aqui com um pontinho aqui. Se comparado nessa data, né? Comparado com os outros países, o Brasil estava iniciando ainda a crise, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, se for dar um zoom, tá bem pequeno com relação a outros países, né? México, Estados Unidos. Então, assim, se você quer um gráfico, se você quer plotar um gráfico que se você consiga visualmente, né, claramente enxergar os maiores pontos, né, os maiores círculos de contaminação, vamos dizer assim, círculos de contaminação ao longo do mundo, né, um gráfico de mapa global aí, tá? Esse gráfico do Folium é bem interessante. E para plotar ele é bem tranquilo também, né? O que a gente precisa? A localização, obviamente, tá? Para cada ponto aqui, ó, para cada linha do meu data frame, né? No ponto I, eu pego a localização, tá? E depois eu faço o quê, ó? Eu pego as localizações, o que ele precisa basicamente é a localização, né, pessoal? E aí, ó, o que vai resultar aí o tamanho do meu círculo é esse parâmetro radius, onde eu informo que o tamanho do meu círculo vai ser com relação à coluna confirmada, tá? A coluna confirmada que vai determinar o tamanho do meu círculo. E eu transformo isso em inteiro, né? E passo para essa variável radius, ok? Essa parte aqui, ó, nada mais é que é esse texto que aparece aqui pra gente, ó. Quando eu passo o mouse, aparece lá country, o nome do país, a província, o número de confirmados e o número de mortes. Então, isso aqui é apenas um texto que eu quero exibir, né? Eu quero formatar essa caixinha aqui que aparece interativa para mim, que eu quero passar as informações quando a pessoa passar o mouse, tá? E ela está dentro desse parâmetro aqui, ó, tooltip, ok? Então, bem tranquilo, tá? Bom, espero que você tenha aprendido nessa aula a trabalhar com Plotly, a ver com plotar gráficos ali usando animação, também aprender um pouco a remodelar os dados usando pandas, né, usando o parâmetro MELF, agrupando dados, ordenando, tá? E, por fim, a gente viu um pouco aí da biblioteca Folium. Se você gostou dessa aula,
Deixa um like aqui para mim, comenta aqui abaixo falando que você gosta desse tipo de informação relacionada à visualização de dados. Será um prazer para mim continuar produzindo conteúdos assim. Te vejo em breve, um grande abraço.